Olá, eu queria falar com vocês a respeito de duas coisas: senso de valor e senso de propriedade. De uma maneira geral, sobre o aspecto de fidelidade, a gente encontra nas nossas vidas algumas coisas que são completamente fora do eixo do normal. A gente acaba atribuindo valor muito maior do que uma coisa merece e, de repente, muito menor do que uma coisa merece. Isso diz respeito ao senso de valor. E senso de propriedade diz respeito à coisa que você é pertencimento, aquilo que você considera que é seu, que faz parte da sua vida, faz parte da sua história. E aqui eu quero ilustrar, trazendo para o casamento. Nós temos uma família e nós temos, por exemplo, um time de futebol que a gente torce. O que é mais importante? A família é muito mais importante, porque ela diz respeito à nossa criação, ao futuro dos nossos filhos, ao nosso desenvolvimento social e o nosso dia a dia. Não tem como comparar o valor de uma família com o valor de uma torcida, um time que a gente gosta. Como senso de propriedade também, a família realmente nos pertence, é a nossa família, a nossa responsabilidade de suprir, de educar, de cuidar, de zelar. E já um time de futebol, a gente, por mais que a gente torça, a gente não ganha nada com ele. A gente não nos pertence, é só um fato de querência. Mas existe uma dicotomia muito grande quando a gente fala sobre isso em respeito à fidelidade. Porque, de uma maneira geral, eu fico impressionado como nós, homens, temos uma capacidade de torcer por um time e não querer de maneira nenhuma ser casaca. Ou seja, se nós torcemos pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Palmeiras, esse é o nosso time do início da nossa vida até o final. E nós temos assim esse senso de pertencimento, esse senso de propriedade aguçados, que a gente luta por isso, defende, protege, guarda. Se o time está mal, a gente continua torcendo, entendeu? A gente continua defendendo, a gente continua protegendo. Se o time está bem, a gente está torcendo, vibrando, se alegrando com ele. É o nosso time, é a nossa torcida, são os nossos valores ali colocados, as nossas defesas. E em relação à nossa família? Vejo tantos casamentos sendo arruinados porque os homens simplesmente não são fiéis. E quando a gente não é fiel a uma esposa, a gente está sendo infiel a um projeto de vida. Nós estamos sendo infiéis a tudo que diz respeito à nossa casa, aos nossos filhos, ao futuro deles, à educação deles, ao que a gente pode esperar dele. E aonde entra aí o senso de valor? Valeria um time de futebol mais fidelidade do que uma casa, um lar, uma família? Um time de futebol é mais importante, é uma propriedade que te pertence e você tem que ter mais zelo por ele do que você teria que ter pela sua própria casa. Essa dicotomia, essa falta de noção de valores, essas alternâncias, por que o homem consegue ser fiel a um time de futebol e não consegue ser fiel à sua casa? Porque são valores que são colocados na nossa cabeça que o homem, para ser homem, tem que ser macho, tem que aprontar, e não consegue entender que isso é um engano. E são valores completamente ultrapassados. Nós temos que aprender a ser fiel. Nós temos que aprender a cumprir o propósito que Deus estabeleceu de se unir a uma pessoa e ser com ela uma só carne. Ser realmente o marido que ela espera que a gente seja. Sabe, homens, eu fico pensando de como seria incrível se nós vivêssemos um tempo em que a gente valorizasse efetivamente o que Deus nos deu e tivesse esse senso de valor aguçado, de pertencimento à minha casa, minha família, meus filhos, meus ideais, meus sonhos, meu projeto de vida. Sabe? A propriedade que te pertence, a responsabilidade que te cabe. Sabe? Chegou o tempo da gente começar a mudar a nossa cabeça e parar de ficar pensando no que os outros pensam e começar a pensar efetivamente no que é importante para você e para as coisas que têm mais valor na sua vida. Um filho, uma casa, uma esposa, um lar, os seus patrimônios construídos a dois são muito mais importantes do que o resultado de um jogo de futebol, de seu time ser ou não campeão. Então vamos começar a dar valor às coisas que efetivamente têm valor e precisam ser valorizadas.
Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos começar a cuidar e zelar pelo patrimônio maior que Deus nos deu. Porque, mesmo não falando de coisas físicas, porque existe um legado que a gente vai deixar. E se a gente é torcedor por um time de futebol e a gente morrer, ninguém vai sentir falta. Mas na nossa casa, o que a gente constrói vai passar de geração em geração. O que a gente faz fica para os nossos filhos, que vão ficar para os nossos netos, que vão ficar para os nossos bisnetos, e assim perpetua a sua história na vida de milhares de pessoas. E o que você toma de decisão hoje vai fazer diferença no amanhã, na vida deles. Então vamos começar a apresentar para a nossa casa o respeito que ela merece e vamos começar a aprender a valorizar o que a gente efetivamente tem, é nosso e nos pertence. Vamos apurar o nosso senso de valor e o nosso senso de propriedade. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida, você que está ouvindo, e que você comece a valorizar o que você já tem. Não estou falando de patrimônio, de bens materiais, estou falando de coisas que são eternas. Estou falando de relações, responsabilidade que Deus nos deu, de cuidar e zelar por filhos, pela família, por esse patrimônio, que é o nosso maior patrimônio. Sabe, liderar filhos, educar, colocar nele princípios e caráter, para que ele possa ser um homem bem-sucedido, um homem de bem, e possa gerar netos de bem, e criar uma sociedade formada, como que a base é uma família bem estabelecida. Isso faz toda a diferença. Isso é muito mais importante do que um resultado de futebol. Vamos aprender a valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa pensar e meditar a respeito disso. Isso possa mudar o teu senso de valor e o teu senso de propriedade. Que Deus te abençoe. Vamos em frente.